Doris abriu os olhos e observou o quarto ao seu redor. Era tarde. Embora não pudesse ver o relógio de onde estava deitada, o silêncio na casa e na rua indicava que era tarde da noite. Seus filhos estavam profundamente adormecidos há muitas horas. Doris percebeu imediatamente que algo estava errado. Havia uma leve sensação de eletricidade no ar e a familiar sensação de estar sendo observada. Ela começou a tremer. Não era a primeira vez que a acordavam no meio da noite sem motivo aparente, mas imediatamente sentiu que não estava sozinha. Na verdade, estava se acostumando com essa sensação. Ela olhou novamente ao redor do quarto, mas não viu nada além de silêncio e escuridão. No entanto, sentia isso dentro de si mesma. Não estava sozinha. Não importava o que seus olhos lhe mostrassem. Decidiu sair do quarto o mais rápido possível. Antes mesmo de se levantar, algo a segurou com força, puxando seus braços juntos pelo pulso. Ela tentou mover a parte inferior do corpo para fora da cama, mas alguém agarrou seus tornozelos, puxando suas pernas com força. Doris tentou gritar, mas não conseguiu. Na escuridão, quase distinguiu a forma de uma figura parada sobre sua cabeça, baixa e ligeiramente curvada enquanto a segurava. Era difícil descrever, mas parecia que a pessoa não estava realmente ali, apenas o contorno de um ser humano. Mais uma vez, viu uma forma semelhante na escuridão perto de seus pés. Seus olhos percorreram a sala, aterrorizada e procurando uma saída. Este caso inspirou o livro e o filme A Entidade, mas são recontagens fictícias do que aconteceu com Doris Bither e sua família. É hora de conhecer a verdadeira história de A Entidade. Esta é a assombração de Doris Bither. Era uma tarde quente na Califórnia, em agosto de 1974. Um jovem chamado Cary Gaynor estava em uma livraria com um amigo próximo. Enquanto folheavam livros, o amigo de Cary fazia perguntas sobre o novo trabalho voluntário que ele havia assumido. Cary era voluntário em um laboratório na UCLA dedicado ao estudo da parapsicologia. Situado no prédio neuropsiquiátrico da universidade, o laboratório era dirigido pela Dr. Thelma Moss. Por mais de uma década, eles adotavam uma abordagem científica para fenômenos que a maioria dos institutos não considerava. Cary vinha ao prédio diariamente para ajudar nas investigações sobre psicocinesia, medicinas alternativas, poltergeists e assombrações. Compreensivelmente, o amigo de Cary tinha muitas perguntas, e ele estava explicando detalhadamente um caso recente envolvendo uma suposta casa mal-assombrada em que havia trabalhado. Sem saber, alguém estava ouvindo a conversa do outro lado do corredor. Eram duas mulheres procurando por livros sobre o oculto e o paranormal. Cary explicava como gostaria de encontrar um caso que fornecesse evidências irrefutáveis de uma assombração quando uma das mulheres o interrompeu. Você deveria investigar minha casa. Ela disse a Cary que sua casa era mal assombrada e que a atividade se tornara violenta. Cary, surpreso com a franqueza da mulher, pegou seu contato e prometeu entrar em contato em breve, explicando que a investigação seria gratuita, desde que pudessem usá-la como parte de sua pesquisa. Rapidamente, Cary voltou ao laboratório e informou ao assistente de pesquisa com quem trabalhava diretamente, Dr. Barry Taff. Taff, que havia investigado mais de 4.000 relatos diferentes de assombrações, concordou que deveria investigar o caso. Em 22 de agosto, os dois homens dirigiram-se ao endereço na Brad Street, em Culver City. Eles ficaram um pouco chocados com o que viram. Mais tarde, Taff descreveria a casa basicamente como um barraco. A casa, aparentemente, foi listada 2 vezes como condenada pela cidade e não deveria ter ninguém morando dentro dela. Aparentemente, esta mulher vivia lá ilegalmente. A dupla bateu na porta e Doris Beer, a mulher que Gaynor conheceu na livraria, abriu-a rapidamente e os recebeu. Doris, uma mãe solteira de 3 meninos e uma menina, estava perdendo o juízo e não conseguia acreditar na sorte que teve por acidentalmente ter tropeçado em alguém que poderia ajudá-la. As portas foram abertas e fechadas, ruídos estranhos foram ouvidos e até mesmo a aparição ocasional de uma figura humana foi vista por toda a família na casa. Mas não era por isso que Doris estava tão desesperada por ajuda. Ela disse a Taff e Gaynor que havia sido abusada sexualmente em diversas ocasiões por uma pessoa que ela não conseguia ver. Informou aos investigadores que havia 3 entidades que pareciam assombrar sua família, 2 pequenas e uma grande. Mas todos os 3 eram fisicamente fortes e capazes não apenas de tocá-los fisicamente, mas também de realizar ataques violentos.
As duas entidades menores pareciam estar obedecendo às ordens da maior, restringindo Doris para que a entidade maior pudesse fazer o que quisesse com ela. Taff virou-se para Gaynor e pediu para falar com ele em particular. Embora tivesse ouvido alegações de toques sexuais em aparentes fenômenos paranormais, nunca tinha ouvido nada tão vívido, perturbador e totalmente inacreditável quanto o que Doris estava expondo aos investigadores. Embora não achasse que ela estava inventando, devido à aparente tensão emocional que o relato dos acontecimentos estava causando sobre ela, também não achava que isso era algo com o qual eles deveriam lidar. Taff informou a Gaynor que acreditava que Doris, infelizmente, precisava de ajuda psicológica séria e não de investigadores paranormais. A dupla ficou sentada com Doris por pouco mais de 1 hora antes de explicar a ela que não poderiam ajudar. Taff deu a Doris os dados de contato de um psicólogo que trabalhava no prédio deles e disse que a encaminharia para ajudá-la a tentar entender o que ela estava vivenciando. Taff e Gaynor foram embora. Não conversaram muito no caminho para casa, mas ambos ficaram profundamente tristes, não apenas pelas condições em que a família Bayer vivia, mas também pelos aparentes problemas de saúde mental que a mãe estava enfrentando. No entanto, 10 dias depois, a dupla recebeu outra ligação de Doris no laboratório. Ela os informou que não estava mais sozinha nessas estranhas experiências. Os vizinhos de ambos os lados da sua casa começaram a queixar-se de muitos dos fenômenos que ela estava a experimentar, embora não das agressões. Isso despertou o interesse da dupla e no dia seguinte eles voltaram para casa. Ao entrarem, antes que Doris pudesse dizer qualquer coisa, foram atingidos por um fedor desagradável que Taff descreveu como o odor inconfundível de carne podre e em decomposição. Doris informou-lhes que a atividade se tinha tornado cada vez mais frequente desde a última visita. Sendo um dia quente de agosto, a casa estava quente porque não tinha ar-condicionado. Mas enquanto Doris conduzia a dupla para seu quarto, onde ela afirmava que a maior parte da atividade estava acontecendo, eles foram atingidos por uma parede de ar frio no segundo em que entraram. Com muito frio, o trio então se retirou para a cozinha, enquanto Doris continuava a informar os investigadores sobre os estranhos acontecimentos que estavam acontecendo, não apenas em sua casa, mas também na de seus vizinhos. Quando de repente, diante dos olhos dos homens, eles viram uma das portas baixas dos armários da cozinha aparentemente ser aberta sozinha. O mais chocante é que isso foi rapidamente seguido por uma frigideira voando para fora do armário, subindo no ar antes de cair no chão em forma de arco. A dupla ficou em um silêncio atordoado. Doris sentiu-se justificada, mas Taff suspeitou. Obviamente, eles não haviam levado a sério a história de Doris na primeira visita, e ele estava preocupado com o fato de Doris ter, de alguma forma, preparado aquela exibição para eles. Mas não havia mais ninguém na cozinha. A dupla investigou cuidadosamente o armário, em busca de molas ou cordas que pudessem explicar o que viram. Não encontraram nada. Doris informou que esta não era a primeira vez que objetos eram atirados. Em uma ocasião, a caixa de fusíveis parecia ter sido arrancada da parede e atirada, e em várias ocasiões, velas espalhadas por toda a casa foram vistas voando pelo ar. Na maioria das vezes, esses objetos pareciam ter sido atirados na direção de Doris. Taff decidiu então que afinal poderia haver algo na história de Doris, e isso deu início a uma investigação completa sobre a assombração de Doris Beat. Toda a vida da família virou de cabeça para baixo quase instantaneamente. A casa escura e degradada estava agora lotada diariamente com até 25 pessoas ao mesmo tempo, a maioria pesquisadores de parapsicologia e estudantes da universidade, além de um punhado de fotógrafos. Parece que os ataques de natureza sexual cessaram imediatamente assim que a investigação começou, embora o seu filho mais velho tenha relatado que numa noite testemunhou a sua mãe a ser espancada por uma força invisível. Quando ele correu para ajudá-la, foi fisicamente jogado do outro lado da sala por quem quer que a estivesse atacando, caindo no chão. As pessoas dentro de casa relataram experiências familiares que frequentemente vemos em casos de poltergeist. Portas abrindo e fechando sozinhas, sons estranhos sendo ouvidos pela casa e mudanças repentinas de temperatura em toda a propriedade. A ocorrência mais comum que os investigadores relataram ter testemunhado foi a presença de luzes estranhas e inexplicáveis na casa,
Eles começaram a ver essas bolas de luz verde amareladas que se espalhavam rapidamente pelas salas e em todas as direções diferentes. Taff os descreveu como tendo uma substância semelhante ao plasma e do tamanho de um punho humano. Gaynor e Taff não conseguiram encontrar nenhuma fonte para essas luzes, então seu primeiro pensamento foi que elas deviam estar vindo pela janela de alguma forma, talvez refletidas pelos carros que passavam. Assim, afixaram cartazes pretos nas paredes do imóvel, presos com fita adesiva, que isolavam todas as fontes externas de luz. No entanto, isso não apenas não parou as luzes, mas também as tornou mais visíveis à medida que eram iluminadas em sua casa, agora escura. As luzes também pareciam estar reagindo de alguma forma aos investigadores da casa. Num certo momento, Gaynor afirma que falou com uma luz que estava disparando ao lado de uma parede. Suspeitando que talvez alguém a estivesse projetando de alguma forma, ele instruiu a luz a se afastar da parede. Para sua surpresa, ela o fez, movendo-se para o centro da sala e girando no mesmo lugar. No entanto, Taff parecia menos impressionado com a aparente sensibilidade das luzes. Ele tentou se comunicar com os espíritos, se é que essas anomalias visuais eram de fato, pedindo-lhes que manipulassem luzes ou criassem sons para responder sim ou não a perguntas. Mas embora parecessem ter obtido algumas respostas, ele alegou que não faziam sentido e, na maioria das vezes, as rejeitou por não serem provas convincentes. As luzes e outros fenômenos estranhos estavam tendo um efeito profundo nos outros investigadores, que nunca haviam testemunhado nada desse nível antes. Gaynor diz que num certo momento eles ouviram um baque forte na sala oposta. Eles correram para encontrar não um, mas 2 dos investigadores do sexo masculino desmaiados ao testemunhar as bolas de luz disparando ao redor deles. Tentativas foram feitas repetidamente para capturar esse fenômeno na câmera. O fotógrafo profissional Dick Thompson esteve no local várias vezes tentando capturar uma boa imagem das luzes. Ele afirmou que era extremamente difícil devido aos seus movimentos erráticos, que às vezes ele descrevia como quase violentos. No entanto, várias fotos foram tiradas dentro da propriedade. A mais famosa parece mostrar Doris encolhida em sua cama, com vários investigadores ao seu redor. Acima dela parece haver um arco de luz. Gaynor explicou que esse arco não era o que eles estavam vendo pessoalmente. Eles podiam ver uma bola voando. Ele suspeita que a baixa velocidade do obturador da câmera simplesmente criou um rastro, demonstrando para onde a luz se moveu. Uma segunda foto captura uma anomalia visual semelhante, com 2 arcos aparentemente se cruzando. Os negativos dessas fotos foram enviados para a revista Popular Photography. O editor da revista autenticou os negativos das fotografias, alegando nunca ter visto nada parecido e não saber explicar o que via nas fotografias. Estas seriam as únicas imagens de aparentes fenômenos paranormais que a prestigiada revista publicaria. Algumas semanas depois do início do caso, quando os investigadores testemunharam o que muitos deles descreveram como o momento mais aterrorizante de toda a investigação, uma noite Doris estava sentada em sua cama novamente. Os agora familiares orbes de luz voavam pela sala, aparentemente orbitando Doris. Eram 4 nesta ocasião, e a certa altura, para a confusão das testemunhas, todas as 4 luzes recuaram subitamente para o canto do quarto, mesmo ao lado da cama de Doris. As luzes pareciam estar se aproximando, até começarem a se fundir umas nas outras, antes de aparentemente começarem a assumir algum tipo de forma. Taff e um grande número de outros pesquisadores afirmaram ter visto o que parecia ser a aparição da parte superior do tronco de um homem grande formando-se no ar acima da cama, bem em cima de onde Doris estava sentada. Ela olhou para ele, boquiaberta com o que estava testemunhando. Os investigadores finalmente tiveram um vislumbre do que Doris alegou que a estava atacando semanas antes. Após este evento, todos os investigadores foram convidados a apresentar relatórios individuais do que tinham visto, e aparentemente todos escreveram os acontecimentos de uma forma quase idêntica. No entanto, apesar das câmeras dispararem constantemente durante o evento, nada foi capturado em filme. A falta de provas fotográficas decentes estava tornando-se uma parte cada vez mais frustrante da investigação, e foram trazidas câmaras de filmar para tentar capturar imagens em movimento dos fenômenos. Mas isso também se mostrou infrutífero. Apesar do que podiam ver com os olhos, a equipe estava tendo dificuldade em capturá-lo definitivamente diante das câmeras. Às vezes era quase como se algo estivesse bloqueando a capacidade da câmera de tirar fotos.
Como Gaynor descreve, em um estranho incidente, uma noite, Doris começou a gritar que a aparição estava em seu quarto. A equipe correu até lá. Doris apontou mais uma vez para o canto do quarto e disse: "Está aí." Mas eles não conseguiam ver nada. Gaynor tinha uma câmera Polaroid. Ele apontou a câmera para a parede e tirou uma foto. A imagem saiu completamente descolorida, presumindo que estava simplesmente superexposta. Gaynor perguntou se ainda estava no canto. Ela disse que sim. Então ele pegou outra Polaroid. Novamente, nada estava visível na imagem. Depois de alguns segundos, Doris afirmou que a aparição havia desaparecido. Gaynor tirou 2 fotos novamente da curva em rápida sucessão. Ambas saíram perfeitamente bem. Momentos depois, uma brisa fria repentina passou pela casa e pela porta do quarto, seguida por um cheiro tão forte que fez alguns membros da equipe vomitarem. Gaynor tirou outra Polaroid na direção de onde vinha a brisa. Mais uma vez, a imagem estava quase completamente desbotada, exceto pelo que parecia ser a parte inferior da porta. Na frente dele havia o que parecia ser uma pequena bola de luz. Vários momentos se passaram antes que Doris gritasse novamente. Ela alegou que a aparição estava agora bem na frente do seu rosto, esse contorno humano já familiar a poucos centímetros dos seus olhos. Mais uma vez, Gaynor tirou 2 fotos, que ficaram com uma aparência descolorida, parecendo estar centradas no rosto de Doris. Assim que a entidade recuou e desapareceu, Gaynor tentou tirar outra foto, e a imagem saiu bem, exceto por um estranho arranhão na frente do rosto de Doris. Aparentemente um artefato da equipe que tentava limpar a foto mais tarde. De volta ao laboratório de parapsicologia, a doutora Moss estava um pouco cética em relação a tudo aquilo, preocupada com o fato de tantos dos seus pesquisadores terem se dedicado a esse caso por tanto tempo. No entanto, ela confiava em Taff e permitiria que a pesquisa continuasse por enquanto. Ela não via razão para que Taff ou qualquer um de seus alunos mentisse sobre o que estavam vivenciando, mas sentia que deveria haver alguma explicação. Taff disse a ela que não entendia o que estava acontecendo na casa. Tudo o que ele sabia era que eles viam repetidamente coisas que não conseguiam explicar. Alguns dias depois, tarde da noite, Doris ligou para Taff em lágrimas. Ele chamou Gaynor e os dois foram para a casa dos Beether por volta da meia-noite para encontrar o lugar em ruínas. Todos os grandes postes e fita adesiva foram arrancados das paredes com tanta violência que cobriram o chão com tinta e gesso. Taff pensou que, embora fosse possível que Doris os tivesse derrubado, ele a descreveu como uma mulher pequena e frágil e ficou surpreso por ela ter forças para fazer isso. Ela parecia genuinamente traumatizada quando eles chegaram e gritava ao vê-los sendo arrancados das paredes. Mas ainda havia uma parte de Taff que suspeitava que ela pudesse ter feito isso para obter mais atenção, algo que ele testemunhou enquanto investigava outros casos paranormais. A investigação continuou depois disso, embora a atividade parecesse começar a diminuir a cada semana que passava. Eles continuaram a coletar dados, trazendo Goo-Counts. Em certo momento, a equipe afirmou que captaria radiação de fundo normal por toda a casa. No entanto, quando qualquer atividade estava ocorrendo, os contadores não mostravam absolutamente nada, como se toda a radiação de fundo fosse temporariamente sugada para algum tipo de vazio. Eles tentaram rastrear a origem dos odores fortes que apareciam e desapareciam aleatoriamente. Mas apesar de verificarem embaixo da casa, no encanamento e em qualquer lugar onde um animal em potencial pudesse ter entrado e morrido, eles nunca foram capazes de encontrar uma fonte. Eles experimentaram uma experiência igualmente frustrante durante a tentativa de coletar dados sobre as quedas de temperatura. Sempre que tentavam usar equipamento térmico em um desses pontos frios, a temperatura seria considerada totalmente normal. No final da investigação, a doutora Moss compareceu à casa uma noite. Ela não testemunhou um único incidente durante o seu tempo lá. Embora a equipe já tivesse afirmado que as coisas pareciam estar começando a se acalmar, ela estava começando a suspeitar fortemente que deveria pôr fim a todo esse evento, e não pôde deixar de notar que Doris, embora aparentemente estivesse experimentando algo, também não era a pessoa mais estável. Seus aparentes problemas com a bebida tornaram-se evidentes para Taff quase desde o momento em que a conheceram. Mas com o passar das semanas, Taff percebeu algo interessante a esse respeito. Relacionado ao fenômeno, sempre que Doris bebia muito, a atividade na casa aumentava. Quando ela ficava sóbria, especialmente por um longo período de tempo,
a atividade se acalmava drasticamente. Isso alimentou a teoria de Taff de que não era obra de nenhum tipo de fantasma ou ser de outro mundo, mas um fenômeno criado por essa mulher que simplesmente não temos como explicar ainda. No entanto, a doutora Moss não precisou encerrar a investigação. Nos últimos meses, Doris vinha guardando todo o dinheiro que podia para tirar a família de lá. Ela ainda acreditava firmemente que sua casa era mal assombrada e, sem contar a equipe de investigação, pegou sua família e mudou-se rapidamente, essencialmente encerrando o caso. Durante a investigação, um escritor chamado Frank DeFelitta começou a conversar regularmente com Doris sobre o que estava acontecendo em sua casa e estabeleceu um relacionamento bastante próximo com ela. Embora ele não tivesse planos formais de escrever sobre o caso de Doris naquela época, ele certamente estava de olho nos acontecimentos com essa possível intenção em mente. Embora Doris não tenha mantido contato com o Dr. Taff, ela manteve contato com Frank e, com sua permissão, ele revelou aos investigadores para onde ela havia se mudado. Por que ela fez isso depois de aparentemente se mudar e tentar começar de novo? Bem, parecia que a mudança não ajudou nem um pouco a Doris e sua família. Poucas semanas depois de Doris se mudar para sua nova casa, o fenômeno recomeçou. Curiosamente, mais uma vez, ambas as casas de ambos os lados da nova casa de Doris relataram o mesmo tipo de fenômeno. Os vizinhos não tinham ideia do que Doris havia passado. Eles estavam apenas confusos e não fizeram a ligação com a nova vizinha, que manteve sua história em segredo, preocupada que sua nova comunidade pensasse que ela estava louca. Ela estava quase tentando enterrar a cabeça na areia e torcer para que não voltasse aos mesmos níveis. Mas tanto Doris quanto seus vizinhos relataram que armários e portas abriam e fechavam sozinhos, lixo era jogado no chão, aparelhos elétricos eram desligados e ligados aleatoriamente. Os investigadores visitaram sua nova casa e o que se seguiu foi o que consideram um dos momentos mais assustadores de toda a investigação. Eles apagaram as luzes. Taff tinha um gravador com um microfone próximo a ele, colocado bem perto de sua perna. De repente, um vaso voou do aparador e caiu no chão bem no meio dos investigadores. Assim como aconteceu com a frigideira todas aquelas semanas antes, nada mais parecia acontecer. No entanto, quando reproduziram a fita de áudio, aparentemente capturaram algo mais acontecendo. Naquele momento, eles puderam ouvir o som de uma respiração profunda chegando cada vez mais perto do microfone, junto com um passo, depois outro passo e depois um som arrastado. Isso se repetiu conforme o som se aproximava cada vez mais do microfone e então o gravador de áudio desligou-se. Ninguém na sala estava fazendo sons como esse e ninguém havia se aproximado do microfone. Perto do final do período em que Doris morou nesta nova propriedade, os investigadores estavam sentados com ela em seu quarto, com as luzes baixas. Eles cobriram mais uma vez as paredes com tábuas e fita adesiva. Quando de repente eles puderam ver o que havia acontecido naquela noite, Doris ligou para eles em lágrimas. Eles testemunharam a fita sendo puxada da parede, como se estivesse sendo arrancada por uma mão invisível. Muito rapidamente, as tábuas voaram e atingiram Doris na cabeça. Num movimento que imagino que não impressionou Doris, pediu o que quer que fosse para fazer de novo, e ela obedeceu, jogando outra prancha na direção de Doris. Isso foi o suficiente para Doris, que ainda parecia convencida de que poderia de alguma forma fugir do que quer que estivesse fazendo isso com ela. Ela arrumou a família novamente e mudou-se para San Bernardino. Frank DeFelitta conseguiu manter contato com ela durante esse período e afirmou que ela ainda vivenciava os mesmos fenômenos. Antes que os investigadores pudessem alcançá-la, porém, ela se mudou mais uma vez, desta vez para o Texas, e cortou todo o contato com todos. Aparentemente, Taff não tinha ideia de que Frank estava escrevendo um livro sobre o caso deles, até que o contatou e pediu ao pesquisador que ajudasse a escrever os capítulos finais do livro, criando um enredo que expressava como Taff gostaria que a investigação realmente tivesse continuado. Seu próximo passo seria levá-la ao laboratório e realizar mais testes. Pelo que ele soube, Doris não buscou o mesmo nível de ajuda psiquiátrica retratado no livro e no filme, embora tenha sugerido isso no primeiro encontro. No entanto, ele afirmou que isso realmente transmite o nível de estresse e medo que ele testemunhava em Doris toda vez que interagiam. O escritor e Taff foram contratados como consultores técnicos para a adaptação cinematográfica de A Entidade,
o que levou Taff a ser convidado para uma exibição do filme nos Fox Studios em 1983. Lá, para sua surpresa, ele viu Doris. A dupla teve um breve momento para conversar, durante o qual ela afirmou que gostou do filme. Taff teve a sensação de que ela estava desconfortável com a atenção que estava recebendo, mas grata por estarem tentando ajudá-la a contar sua história e a entender o que estava acontecendo com ela. Aparentemente, ela não divulgou nenhuma informação sobre o que aconteceu com ela desde que se mudou para o Texas, e essa foi a última vez que ele a viu. Nos anos seguintes ao caso, um grande número de pessoas alegou ter feito parte da equipe de investigação e espalhado desinformação sobre o assunto. Taff acusou várias dessas pessoas de simplesmente tentarem chamar a atenção. Enquanto isso, ele continuou a falar sobre o caso Bither e vários outros com os quais esteve envolvido ao longo dos anos. A revista Skeptical Inquirer publicou alguns artigos sobre o caso, concluindo que, embora não haja evidência de que o caso Bither seja uma fraude total, parece haver uma mistura de perturbação psicológica, poder de sugestão e habilidades de investigação deficientes. O próprio Taff afirma em diversas ocasiões que eles não eram muito versados em como usar o equipamento fotográfico, muitas vezes resultando em fotografias mal expostas. No entanto, ele também diz que fotógrafos profissionais foram contratados, mas eles também não conseguiram capturar nenhum dos fenômenos diante das câmeras. O Dr. Taff imediatamente rejeitou as alegações de agressão que Doris sofreu, porque elas não ocorreram durante a investigação. Embora ele não possa ter certeza absoluta da causa dos incidentes, ele parece inclinar-se muito para a ideia de que Doris estava criando todos esses eventos em algum tipo de nível psíquico. Rapidamente ficou claro pelas informações que conseguiram obter que havia um certo grau de trauma na vida de Doris Bither. Ela foi rejeitada pela família quando era adolescente, e quando a conheceram, ela estava criando uma família em um prédio condenado. Era evidente que ela também tinha um problema com a bebida, e havia evidências que sugeriam que ela também poderia ter sido usuária de drogas, ou pelo menos no passado. Anos depois, o filho do meio, Brian, deu uma entrevista ao escritor Javier Orga. Ele alegou que ela foi expulsa pela família por viver um estilo de vida indisciplinado e ser rebelde quando jovem. Ela gostava de brincar com tabuleiros Ouija e realizar sessões espíritas antes de recorrer às drogas e ao álcool. Embora a entrevista que Brian deu tenha feito com que ele se contradissesse inúmeras vezes, o homem que conduziu a entrevista com Brian Harris não acredita que ele estivesse tentando enganá-lo intencionalmente. Sua entrevista foi confusa, mas ele parecia querer apenas deixar claro o tipo de pessoa que sua mãe era. Embora ela tenha gostado de uma bebida, Brian afirmou que ela não era a bêbada que os investigadores sugeriram que ela era. Houve sugestões de que as entidades estavam de alguma forma se manifestando através de sua mente e que eles atacaram os ex-homens livres porque ela tinha 3 meninos em casa. Mas Brian contesta isso, alegando que essas entidades eram muito reais e como ele mesmo as via. Esta entrevista foi aparentemente conduzida como parte de um livro que está sendo escrito sobre a história completa da vida de Doris Bither, mas pelo que posso dizer, nunca foi concluído. Seus outros 2 filhos também falaram sobre os acontecimentos. Quando os pesquisadores entrevistaram os outros 2 filhos de Doris, descobriram que Brian tinha uma relação com a bebida e as drogas semelhante à de sua mãe. No entanto, os outros 2 filhos apoiaram algumas das afirmações de Brian. Eles alegaram que houve algum nível de atividade paranormal antes de se mudarem para a casa condenada na rua Brad Street, incluindo movimentos de objetos e o aparecimento ocasional de algum tipo de aparição. Enquanto moravam na Brad Street, os 2 meninos alegaram ter testemunhado os mesmos fenômenos que sua mãe relatou, com um menino aparentemente sendo acordado de forma assustadora no meio da noite, ao levar um tapa no rosto, mas quando ele abriu os olhos, não havia ninguém lá. Outro relatou ter andado pelo corredor uma noite antes de bater em alguma coisa e cair no chão. Ele afirmou que parecia que tinha acabado de tropeçar em uma pessoa, mas mais uma vez não havia ninguém lá. Terminamos a história com um incidente que os meninos alegaram ter acontecido poucos dias depois de se mudarem para a casa na Brad Street. Uma tarde, pouco depois de nos mudarmos, alguém bateu à porta. Doris atendeu e viu uma idosa mexicana parada diante dela. Ela aparentemente olhou fixamente para Doris por alguns segundos antes de dizer: "Você precisa sair."
Eu morava aqui nesta casa velha quando era apenas uma fazenda e eu era uma menina. Há algo muito maligno aqui. Este lugar é mal assombrado e você precisa sair. Quando Doris perguntou do que ela estava falando, a mulher ficou em silêncio mortal e foi embora. Doris nem os meninos voltaram a ver a mulher. Doris morreria em 1999, aparentemente aos 59 anos, de insuficiência respiratória. Se esses incidentes a seguiram mais tarde na vida, aparentemente nunca saberemos. Obrigado por ficar comigo até o fim. Até a próxima.